Amigos, vamos então dar continuidade. Agora a nossa terceira aula, nós vamos falar a respeito de pontuação. Aliás, é um assunto dos mais lindos, dos mais brilhantes que é a língua portuguesa, é a pontuação. E que tem absoluta relação com a chamada coesão sequencial, daquilo sobre o que nós falávamos naquele nosso encontro anterior, na aula anterior. Espero mesmo, de verdade, que você tenha estudado, que tenha entendido que o objetivo da segunda aula foi trabalhar coesão sequencial na lógica da conjunção e do desenvolvimento de oração. Com que finalidade? Clareza, que é um dos assuntos mais importantes na área jurídica. Pois bem, vamos lá então, agora a pontuação, que é outro assunto extremamente importante nessa perspectiva da clareza. Só que além da clareza, também da organização, portanto da coesão. Mas além da coesão, a correção. Então veja, olha, a pontuação vai estabelecer clareza, vai ser importante, coesão de natureza sequencial em termos organizacionais, em termos textuais, e claro, a correção gramatical, que você sabe, é importantíssima nos chamados textos de natureza jurídica. Texto jurídico sem correção, você sabe o resultado. Língua é poder. Vamos lá então, meus diletíssimos colegas, avante. Quando falamos em pontuação, é bom lembrar que pontuação é um sistema de sinais. Mais uma vez, só para que nós possamos ratificar. Falar em pontuação é falar num sistema de sinais. É a ação de pontuar. Repito, a pontuação é a ação de pontuar. Significa dizer que a pontuação é apenas uma marcação, é o ato de marcar. A ação de marcar algo é pontuar. Mas veja que eu preciso entender que algo é esse antes de eu pontuar. Eu confesso a você que já disse isso publicamente, eu acho um verdadeiro absurdo os cursos de direito terem apenas 6 meses de língua portuguesa, alguns têm 1 ano, acho um absurdo. Bem, mais absurdo ainda é alguns cursos de direito não terem língua portuguesa. É algo inaceitável, repito, absolutamente inaceitável. O que é a minha percepção a respeito da língua portuguesa, da necessidade da língua portuguesa no curso de Direito? Entender gramática, entender todos os fenômenos sintáticos, geram a marcação desses fenômenos. Entende onde eu quero chegar? Se você não fez um bom curso no ensino médio de língua portuguesa, vai para a faculdade de Direito, você não entende os fenômenos. Se não entende o fenômeno, não sabe marcar. E aí começa a colocar vírgula, começa a colocar ponto e vírgula, não entende, tem dificuldade em interpretação de texto. Por quê? Porque tem muita dificuldade em perceber qual é o fenômeno linguístico e de interpretação e semântico que gerou aquele elemento pontuador. Então eu quero conversar com vocês sobre pontuação em altíssimo nível, para que vocês consigam organizar. Entrou em pontuação, depois nós vamos entrar no paralelismo. Falou-se em paralelismo, nós vamos à organização de períodos. Eu acho difícil você sair desse curso sem realmente um grande entendimento. Agora, é claro, você percebeu, não é esse curso de dicas que muitos colocam como português jurídico, não é. Português jurídico é ligado ao português padrão textual. Então, a pontuação é um sistema de sinais. E esse sistema de sinais, chamado pontuação, ele indica na língua escrita, o objetivo da pontuação é indicar na língua escrita, pontua-se, claro, na língua escrita, maior ou menor grau de coesão. Então, quando se pensa em pontuação, se pensa em grau de coesão. Significa dizer, preste bem atenção ao que eu vou dizer a você aqui agora, muitíssima atenção. Significa dizer que, quando se fala em pontuação, se fala em relação, preste atenção, sintática. A pontuação está ligada à chamada relação sintática. Repito, a pontuação está ligada à relação sintática. Significa dizer o seguinte, o ato de colocar um sinal ou não colocar um sinal está intimamente ligado ao conhecimento de sintaxe que você tem. Eu digo isso porque a sintaxe é a relação que as estruturas têm entre si. Né? O estudo sociológico, lá na sociologia, é sintático. Então a pontuação trabalha isso. Qual a relação que um termo tem com o outro? Se a relação é muito grande, ou seja, um maior grau de coesão, maior relação sintática, a tendência é não pontuar. Mas se for menor, se houver uma relação menor, a tendência é pontuar, eu vou dizer a vocês. E essa relação pode transcrever elementos prosódicos da fala. Significa dizer que a pontuação
vai indicar aspectos fonéticos. Mas o objetivo primeiro da pontuação, de fato, é, segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, importante dicionário, é indicar maior ou menor grau de coesão entre as chamadas unidades textuais. E o que fez, então, o Manual da Presidência da República, que é aqui que nós estamos lendo? Se um elemento indicar nenhum grau de coesão, o nome disso é ponto. Gente, preste atenção, preste muita atenção. Há pessoas que há muitos anos não têm aula de pontuação. Pontuam, eu não sei se é o seu caso, pontuam e pensam assim: nossa, meu professor sempre disse que eu escrevi bem. Não é assim? É sempre aquele detalhe. Mas passou, de repente, há muitos anos em que não se cobrava gramática como se cobra hoje, com tanta força nos concursos. CESP, hoje se cobra muito mais pesadamente, FCC, ESAF, não é? Pena que algumas provas, como por exemplo da OAB, ainda não se cobra. Eu acho isso lamentável, é uma grande pena. Eu sou crítico disso, eu sempre deixei clara essa ideia, muito clara. E por isso que muita gente vai passando, e todo mundo vai dizendo que escreve bem, e na verdade, quando se chega a uma prova, realmente se percebe que não escreve. Eu fico muito triste com isso, né? O que eu percebido é que os analistas têm escrito melhor, né, do que muitos membros, do que muitos advogados. É uma grande pena, né? Mas por quê? Porque se cobra do analista esse elemento de pontuação. Então veja, só para ratificar, o ponto indica nenhum grau de coesão. O ponto vai indicar que acabou algo, que eu vou dizer que algo é esse. Todos três. Ó. A vírgula indica baixo grau de coesão. Aqui. Baixo grau de coesão. E o ponto e vírgula indica baixíssimo grau de coesão. Note, nenhum grau de coesão, nenhuma relação sintática. Então aqui nós estamos falando de relação sintática. Preste atenção. Relação sintática, não é pausa para respirar. Nenhum grau de coesão indica o ponto. Baixíssimo grau de coesão indica o ponto e vírgula. Baixo grau de coesão indica a vírgula. Vamos de novo, gente, só para ratificar? Coesão, nesse caso, nessa leitura, nesse aspecto, é chamada de relação, vamos, gente, sintática. Sim ou não? Essa relação sintática dar-se-á, repito, a relação sintática dar-se-á com nenhuma coesão, ponto. Nenhuma relação sintática. Baixíssima relação sintática, ponto e vírgula. Baixa relação sintática, vírgula. E quando há grande relação sintática, você deve estar se perguntando, não há sinal de pontuação, nem ponto, nem vírgula, nem ponto e vírgula. Por quê? Porque a relação sintática é o que une as estruturas e, consequentemente, não se coloca nenhum deles. Eu estou pensando assim, você deve pensar, por que ele não facilita, não é? Mas é exatamente por causa dessa facilitação é que muita gente tem tido os problemas que tem hoje e, lamentavelmente, uma certa arrogância de não perceber isso. Não é o seu caso, claro, você está aqui conosco. Mas propague isso que eu estou querendo colocar a você para dizer, olha, você só sabe pontuação se você entender relação sintática. Eu desafio alguém que me diga que sabe pontuação sem isso. Desafio. Dê uma prova a ele, eu quero ver se ele vai deveras conseguir escrever bem. Não vai, porque não tem conscientemente possibilidade disso. Então, muito cuidado em relação a isso. Pois bem, os primeiros sinais estão ligados a isso, a relação sintática. Repito, os primeiros sinais estão ligados à relação sintática. Pensou nessas estruturas, vírgula, ponto e ponto, relação sintática. Agora vem outros sinais. Esses outros sinais que estão aqui são sinais que indicam, atenção, olha, expressividade. Então, repito, falou nos segundos sinais, esses segundos sinais estão ligados à chamada ideia de expressividade. Significa dizer que a expressividade não está ligada à relação sintática. O que se coloca aqui em expressividade é a relação de ênfase, olha que lindo, ó, ênfase, a relação de explicação, a relação de especificação, veja só que lindo, a relação de enumeração, desculpe, a relação de resumo, essas relações que são textuais, são objetivos do texto. Mais uma vez, ênfase, explicação, especificação, enumeração, resumo. Repito, ênfase, explicação, especificação, enumeração, resumo, são finalidades do texto. Quando você está, às vezes, escrevendo um determinado texto, a sua finalidade é especificar, é enumerar, é resumir,
todos esses elementos que aí estão não têm relação com o aspecto sintático. Percebe isso de coração? Eles têm relação com o seu objetivo no texto. Então, eu penso em vírgula, eu tenho que saber análise sintática. Eu penso em ponto e vírgula, eu tenho que saber análise sintática. Eu penso em ponto, eu tenho que saber análise sintática. Mas se eu penso em 2 pontos, não é a análise sintática que vai me ajudar necessariamente. Percebe? A sintaxe de relação. Até a sintaxe em si, sim, mas a sintaxe de relação, aqueles nomes, objeto direto, objeto indireto, nominal, que você já estudou, eu pedi para você estudar. Percebe esse detalhe? Então, eu quero colocar a vocês é exatamente o fato de que, se você vai pegar os elementos de expressividade, quer dar uma ênfase, você pode colocar travessão. Quem dá ideia acessória, você vai colocar parênteses. Quer enumerar, você pode colocar 2 pontos. Percebe isso ou não? Quer destacar uma palavra, eu posso colocar aspas. Então, são esses aspectos, repito, esses aspectos que são fundamentais para entender na pontuação. Vamos de novo, gente, só para ratificar. Elementos que indicam relação de análise sintática. Primeiro, ponto. Que mais? Ponto e vírgula. Que mais? Ponto. Segundo elemento, só para que nós possamos... Eu sou insistente, eu sou um professor altamente insistente, porque você tem que entender isso. Tem que entender. Vamos lá. Aspas, travessão, parênteses, 2 pontos, principalmente. Há outros, mas esses são os fundamentais. Ok. Nessa lógica, nós vamos então trabalhar a pontuação da seguinte maneira. Nós vamos começar com um ponto. O que se pode afirmar sobre o ponto? Quando é que você usa ponto? E eu vou usar, estão até aqui, para você perceber isso, os exercícios de provas discursivas e correções gramaticais. Eu tirei de peças aqui, de colegas advogados, para que vocês possam analisar alguns detalhes que envolvem pontuação. Retirei para nós analisarmos. Eu, se fosse você, prestaria muita atenção na teoria, porque muita gente fica agoniado, só quer ver o texto, mas aí não tem teoria, é um problema sério, né? Vamos começar depois com isso aqui. Então, vejamos. Para que serve o ponto? O ponto serve, segundo o professor Evanildo Cavalcante Bechara, para quê? Para encerrar um período. E é bom lembrar que o período já coloca você sabe. Se não, pegue uma gramática agora, por favor, e vai estudar esses conceitos que são básicos. Pode ser? Pegue uma gramática agora, faça isso. Deixe-me só colocar isso a você, porque senão trava a aula. Eu preciso já entrar no texto, eu preciso entrar no aspecto mais profundo. Pode ser? Então vamos lá. Período, você sabe, é uma frase que ao mesmo tempo é uma oração. Para ser oração tem que ter verbo. Para ser frase, você sabe, tem que ter sentido completo. Então quando eu falo você foi minha namorada, foi aqui é um verbo, é uma frase, sentido completo, o ponto. O ponto acaba o período. Que período é esse? Chama-se período simples. E por que período simples? Porque é só apenas um verbo, só uma oração. Aí eu faço uma pergunta a você. Será que só esse período existe nos textos? Bem, o meu pensamento é o de que a tendência não é o período simples. A tendência é o período composto. As pessoas escrevem com várias orações. Vocês concordam ou não? E aí, então, como é o período composto, vem mais esta aqui. Você não disse que eu estou bonita. Não, a mulher chega lá ao marido e diz, você não disse que eu estou bonita. Uma interrogação indireta. Aí você vai se lembrar. Você, sujeito, vai escrevendo aí. Não, adjunto adverbial de negação, disse, verbo transitivo direto. Que eu estou bonita é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, ou seja, é o objeto direto oracional. Se deu dor de cabeça é porque você não estudou direito isso aqui. Então, tem que saber, gente, de cor. O ponto vem aqui para eliminar este período. O ponto vem aqui para encerrá-lo. Diz, olha, acabou. Só que esse período é um período complexo, é um período composto. Então, o ponto período é o ponto que acaba, claro, o período. É o ponto mais simples que existe. Por isso que ele é chamado de ponto simples. Ora, o ponto simples se chama ponto simples porque o ponto simples conclui o período. Seja um período simples ou seja um período composto. Sim ou não, meus diletíssimos colegas? É assim que se coloca o ponto. Pois bem. O que seria o ponto parágrafo? Segundo o professor Evanildo Cavalcante Bechara, isso aqui no curso de redação jurídica, nossa, vai ficar lindo. O ponto parágrafo serve com que finalidade? Serve para eliminar o parágrafo, para acabar o parágrafo, para dizer que aquele parágrafo está no fim. E aí que eu digo aos senhores, por que a definição de parágrafo aqui, segundo o próprio professor Evanildo Bechara, é importante? Porque ele diz o seguinte, olha, um grupo de períodos, muitos períodos, cujas orações se prendem ao mesmo centro de interesse,
é separado por ponto. Olha que legal o que ele diz no livro dele, gente. Um grupo de períodos cujas orações se prendem pelo mesmo centro de interesse. O que é um centro de interesse? É a mesma ideia com base no projeto. Então, quando se pensa em ponto, parágrafo, se pensa no ponto que acaba uma ideia comum a várias orações. Então vamos lá para eu mostrar a vocês agora a parte mais, eu diria assim, sensível para o que vem depois, que é o curso de redação jurídica. Preste atenção. Quando é que eu coloco um ponto e vou para outro parágrafo? É irritante perceber como alguns colegas advogados, principalmente servidores também têm essa tendência, colocam um ponto porque acham assim, nossa, mas está grande. Você já percebeu ou não? O período está grande, esse parágrafo está grande, não faça isso, não faça isso, por favor. Faça um projeto de texto antecedente. Não escreva e vá mudando sem que você saiba efetivamente a lógica do projeto de texto. Mesmo que você não tenha feito o projeto de texto, quando você for revisar, porque você tem que revisar, e dá tempo sim, é só contratar alguém competente, ou você mesmo fazê-lo, e dá tempo sim, repito, dá tempo sim, para fazer as coisas com excelência, é você fazer o seu projeto, e ao fazer o projeto, sabendo antes mesmo que naquele parágrafo você vai dizer X, acabou aquela ideia, ou microideia, e passa para outro parágrafo. Acabou aquela microideia, vamos a outro parágrafo. Acabou aquela outra microideia, já vamos a outro parágrafo. Então, o parágrafo é fundamental para a organização ideológica. O fato de nós mudarmos de parágrafo implica dizer que houve uma mudança na ideia ou na microideia. Numa dissertação, por exemplo, argumentativa, fica fácil perceber isso. Vamos imaginar, por exemplo, o seguinte: você vai falar sobre a importância da língua portuguesa numa dissertação. Por exemplo, a importância da língua portuguesa no mundo jurídico. Aí você disse, a língua portuguesa é muito importante para a relação do jurista com os objetivos do direito. Por quê? Porque estabelece uma mudança de natureza cultural. 2, porque gera credibilidade. 3, porque implica a prestação jurisdicional de maneira consciente. Ok? Aí você vai mudar de parágrafo. No primeiro parágrafo você fala sobre o quê? Primeiro tópico. Acabou? Acabou. Próximo parágrafo. Segundo tópico. Acabou? Acabou. Próximo parágrafo. Terceiro tópico. Como numa petição ou numa sentença há muitos microtópicos, o que você vai ter que fazer? Subtópicos, separá-los tópicos a tópicos em cada um dos parágrafos. E o ponto acaba exatamente essa microideia. Esta é a lógica, repito, de um texto. Não se pode fazer um texto da forma como eu vejo muitos fazerem. Isso é uma irresponsabilidade em termos ideológicos. É feio, é ruim. Isso quebra uma lógica importante da advocacia, que é a organização das ideias, que é a sequenciação argumentativa de natureza ou de maneira lógica. Tudo bem em relação a isso, meus diletíssimos amigos? Tranquilos? Ok, vamos lá então. Ponto final. Quando é que ocorre o ponto final? Ora, o ponto final ocorre quando acaba o texto, quando se encerrou aquele texto. Encerrado o texto, não há mais qualquer elemento a ser dito com base no projeto de texto. Eu pedi a vocês para verificar o projeto. No projeto de texto não há, aí o que se faz? Coloca-se o ponto. Então o ponto tem a finalidade de encerrar o texto. Vamos lá? Quais são as 3 espécies de pontos, só para relembrarmos. Primeiro ponto, o que acaba o período. Geralmente nas petições iniciais, períodos complexos, períodos que possuem mais de uma oração. Porque por mais conciso, um período simples não é adequado. Em tese, em regra. Depois nós temos um ponto que é o chamado ponto parágrafo. O ponto parágrafo vai depender, claro, do seu projeto redacional, que neste momento, lá na redação jurídica eu vou falar sobre isso, mas neste momento não dá para falar, porque depende, repito, do projeto de oração que você tem. E, por fim, projeto de texto, né? Por fim, o ponto final, que é aquele que efetivamente encerra o texto, o que deixa clara a ideia de que o ponto quebra as relações sintáticas, não há relação sintática. Ok? Importantíssimo isso. O ponto de interrogação denota, como o próprio nome diz, uma interrogação. O ponto de exclamação, também por óbvio, denota uma exclamação. E as reticências, em elas são importantes num texto jurídico? São importantes num texto jurídico. Por quê? Observe.
As reticências denotam uma interrupção ou uma incompletude do pensamento. E por que isso acontece? Qual é a razão de ser? Porque elas estão ligadas à ideia de uma suspensão intervalar na ideia, sabe? Aquela coisa que faz com que a ideia fique ali suspensa, ou por ironia, ou por hesitação, ou até mesmo por irritação. Todos esses elementos implicam exatamente a lógica das chamadas reticências. As reticências são elementos que reticenciam, e, portanto, alguém reticente é aquele que não quer falar, é aquele que se fecha, é um Fausto. Ok? Tranquilos? Muito lindo isso. Agora nós vamos para os mais importantes sinais de pontuação da última flor do lácio da língua portuguesa. Se eu fosse você, agora dobraria atenção e que Deus tenha piedade de nossas almas. A vírgula é lindíssima. Meu Deus do céu, que assunto lindo é o assunto vírgula. O que nós podemos afirmar sobre a vírgula? Vejamos. O que diz o Manual da Presidência da República? A vírgula, em regra geral, em resumo, é uma interrupção sintática de termos independentes. Portanto, observe. Falar em vírgula não é pausa para respirar. Quando eu penso em vírgula, eu não penso em pausa para respirar. Quando eu penso em vírgula, eu penso numa interrupção sintática. Mais uma vez, pensar em vírgula não é pensar em pausa para respirar. Pensar em vírgula é pensar numa interrupção sintática, quando se interrompe sintaticamente. Um filme chamado The Passion of God, do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, em que o filme se passa em inglês, mas para que eles reproduzam exatamente a Semana Santa, né, eles puseram algumas frases em latim. E aí é uma cena terrível, em que o soldado romano bate no Cristo. Bate, assim. Bate. Terrível. E o sangue vai saindo, dá para ver as costelas. E aí o soldado romano fala assim: virga neste! Virga nele. Bata nele. Virga, do latim, virga significa vara. Virga significa chibata. Daí vem palavras como vergão, né? Um vergão. Portanto, quando se fala em vírgula, se fala no corte, no ato de cortar, que lá, lamentavelmente, era cortar a carne. Aqui é cortar o texto. O que a vírgula faz? Corta o texto. Então ela indica uma interrupção sintática, esse é o objetivo. O ponto, a interrupção é enorme. Por quê? Porque não há qualquer relação. Na vírgula há um corte, mas o corpo continua lá. Se eu coloco o ponto, acabou, inclusive, tudo. Não é lindo, gente? Nossa, é muito lindo, né? Se é assim, quando é que nós colocamos vírgula em língua portuguesa? Vejamos então. Beber uma água aqui rapidamente. A vírgula em português é colocada nos seguintes casos. Vejamos. A vírgula pode ser colocada para separar termos de mesma função sintática. A vírgula pode ser colocada para adjunto adverbial. A vírgula pode ser colocada para predicativo. A vírgula pode ser colocada para aposto. A vírgula pode ser colocada para adjunto adnominal explicativo. Você fala assim, mas eu não sei, estude. Pelo amor de Deus, estude. Mas eu não sei, eu acho que as pessoas que eu conheço, as pessoas, que sabem essas coisas aí, mas não sabem gramática. Então peça para que ele faça uma prova. Compreendeu? Peça para que alguém realmente bom olhe o que ele está fazendo, leia o que ele está fazendo. Gente, nós temos que deixar desses empirismos, desses achismos. Nós vamos ser cientistas. O Brasil não vai conseguir crescer se nós não passarmos a levar mais a sério a educação. O Brasil é um país em que as pessoas são um tanto quanto arrogantes em relação à língua portuguesa. Eu não sei por que motivo acharam que aprenderam em algum momento. Isso é uma coisa muito séria. É muito séria. Termos explicativos, conclusivos e excusativos. E o vocativo. Então vejamos. Olha, a vírgula pode separar termos de mesma função sintática, pode cortá-los. Pode separar um adjunto adverbial, pode separar um predicativo, pode separar um aposto, um adjunto nominal explicativo, um termo explicativo, conclusivo ou excusativo e um vocativo. Eu sou insistente. De novo, olha, vírgula pode ocorrer para quê? Separar termos de mesma função sintática, para separar adjuntos adverbiais, para separar predicativos, para separar aposto,
para separar adjunto de nominal explicativo, para separar termo explicativo, conclusivo, exclusativo, vocativo. Vamos a cada um deles. Quando penso em termos de mesma função sintática, e a vírgula serve para separar esses termos, eu digo, chegavam soldados, marinheiros e policiais. Façamos análise sintática. Vou fazer em todos os textos com vocês, viu? O objetivo é fazer análise sintática. É isso que eu faço em consultoria, para verificar vírgula. Faço análise sintática junto com os colegas advogados. Que aí depois eu olho coesão, sequencial, conjunção, redação, redução à oração. Parece complicado, né? Gente, mas muda a vida. Quem escreve bem pensa assim. Esse é o fato. Os soldados, marinheiros e policiais, vocês podem observar aqui, ó, são núcleos do sujeito. Ó, cada um deles, núcleos do sujeito. Olha aqui. Soldados, vírgula, marinheiro, vírgula, policiais chegavam, verbo intransitivo. Esses termos têm a mesma função. Cada um é núcleo do sujeito. E em razão de ter a mesma função, note, quem é que está ligado a chegavam? Soldados. Mas quem é que está ligado a chegavam? Marinheiros. Mas quem está ligado a chegavam? Policiais. Só que policiais não têm nenhuma relação com marinheiros. Marinheiros não têm nenhuma relação com soldados. Aqui talvez explique um pouco por que muitos irmãos brigam, né? Bem, eu me dou muito bem com meu irmão. Mas é que é como se o irmão fosse um ganso, entre aspas, linguístico, sabe? Uma coisa que atrapalha a relação sua com a sua mãe. No caso, o núcleo do sujeito tem uma relação com o verbo. E aí o outro núcleo atrapalha essa relação com o verbo. E aí o que acontece? Baixa estrutura sintática, consequentemente, vírgula, para cortar e dizer, olha, há uma baixa relação sintática. É por esse motivo, é por essa razão é que se coloca vírgula para separar os termos de mesma função sintática. Então, vou repetir. Pensou em vírgula, pensou em termos de mesma função sintática. Essa é a lógica de utilização de vírgula. Pensou em vírgula, repito, pensou na utilização de termos de mesma função sintática. Bem, adjunto adverbial. Vamos lá, adjunto adverbial. Quando é que vai haver vírgula em adjuntos adverbiais? Então, em ordem direta, qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Vou repetir. Sujeito, verbo e complemento. Qual a lógica? De não haver vírgula. Por quê? Vamos pensar? A plataforma da Petrobras é sujeito. A plataforma da Petrobras é sujeito. Inclusive o núcleo do sujeito é plataforma. Aprofundou, verbo transitivo circunstancial. Quem não sabe esse nome é um antigo intransitivo. Este no mar é um adjunto adverbial de lugar. Veja, ó, a plataforma da Petrobras afundou no mar. Então, como aqui está em ordem direta, eu não posso colocar vírgula entre a plataforma da Petrobras sujeito e afundou. Professor, por que eu não posso colocar vírgula? Meu Deus do céu! Ao colocar vírgula entre sujeito e predicado, quase que se comete um crime hediondo em língua portuguesa. Separa-se o que é essencial daquilo que é essencial, sujeito e predicado. Eu não posso, da mesma forma, colocar aqui uma vírgula para separar o verbo transitivo circunstancial do complemento do verbo transitivo circunstancial, que é o adjunto adverbial. Então, se eu penso em ordem direta, eu não posso, em hipótese alguma, pensar em colocar vírgula, porque a vírgula, em regra, vai funcionar com a ordem indireta, mesmo no adjunto adverbial, não é? Mas, professor, qual seria, de fato, essa diferença em relação à ordem indireta? E, aliás, o que seria a ordem indireta e como é que eu faço para reconhecer essa ordem indireta? Bem, nós vamos ao próximo bloco e eu vou mostrar a vocês de que maneira, no próximo bloco, eu verifico o adjunto adverbial deslocado e se eu coloco vírgula ou não coloco vírgula, ok? Já espero você, toma uma água aí, nós já voltaremos.